No vídeo anterior, a gente começou a discutir a implementação do tipo abstrato de dados sequência utilizando uma estrutura de dados lista ligada. A gente viu que eu posso ter uma sequência como 2, 3, 1, 5, com 0, 1, 2, 3, que eu preciso apenas de um apontador para uma estrutura de nó, que vai ter o primeiro elemento, o 2, que aponta para outra estrutura de nó, o 3, que aponta para outra estrutura, que seria o 1, que aponta para outra, que seria o 5, que por fim aponta para um valor vazio, indicando o fim da sequência. Então essa seria a primeira, segunda, a terceira e a quarta posições. E a gente viu também que a forma que eu tenho para acessar cada um desses elementos era através de um apontador temporário, que eu chamo de iterador, que ele vai, em algum momento qualquer, apontar para alguma dessas estruturas. Ele me permite percorrer toda a lista sendo atualizado através do comando que eu posso fazer iterador igual ao iterador traço próximo. E que eu consigo, por exemplo, acessar uma posição específica, como a 10ª posição, se eu realizar essa operação umas 10 vezes, considerando que ele começa apontando para a primeira posição. Eu posso acessar a última posição, por exemplo, chegando num momento circulando num loop em que, a partir do momento que o iterador aponte para um elemento cujo próximo elemento é nulo, ele para. E uma vez que eu tenho o iterador na posição que eu desejo, basta acessar aquele valor, que é aquele que eu tenho que retornar. Então, esse processo de posicionar o iterador, ele é um processo que, para acessar elementos numa posição arbitrária ou no fim do vetor, ele tem um componente linear. Mas o acesso na primeira posição, por não precisar percorrer todo o vetor, eu tenho um acesso que é constante. O que a gente vai começar a discutir agora é a questão da inserção e remoção de elementos na lista ligada. Então, o processo de inserção, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, dado a minha lista, que ela está definida aqui como um primeiro nó apontado para algum valor, por exemplo, vamos fingir que a gente tem aqui uma lista com apenas um elemento. Eu tenho, de uma maneira bastante simplificada, simplesmente que ter os passos de criar um novo elemento e permitir que ele mantenha a lista de uma maneira conforme com a definição que a gente tinha da representação, do mapeamento da sequência na lista. Mas a gente tem algumas opções sobre como que esse elemento pode acontecer, da mesma forma como a gente definiu com o vetor. Ele pode, por exemplo, ter um problema em que eu quero inserir um elemento na primeira posição. Então, eu preciso me preocupar em quais são os passos para fazer isso. Eu posso ter um problema que é uma inserção do elemento na última posição. Ou eu posso ter também uma inserção do elemento numa posição no meio do vetor. Então, o que eu preciso me perguntar é qual é a implicação de cada uma dessas formas de inserção em como eu vou efetivamente programar esse processo de inserção. Então, isso que a gente vai começar a olhar. Então, um ponto importante que a gente tem que começar a decidir, é um ponto que ele é bem relevante quando a gente está falando de lista ligada, é como que eu passo como referência para alguma função o acesso à lista, quer dizer, as credenciais para que eu possa acessar a lista. Se vocês lembrarem do vetor, rapidamente, lembra que eu tinha o vetor em algum lugar e eu tinha um apontador para aquela posição, eu tinha o n max.
E bastava eu passar o valor desse apontador, o n e o nmax. Mas, por exemplo, se eu inserisse um novo elemento, eu precisava alterar o valor do nmax. Então, eu precisava passar não o valor de n, mas eu precisava passar um ponteiro para n para poder modificar. Aqui, da forma como eu estou apresentando a lista ligada, a única coisa que eu preciso passar para uma função, para que ela possa modificar um elemento, é o nó. Mas veja, para as funções de acesso que a gente discutiu, eu poderia muito bem, dado a minha função, simplesmente receber qual era o valor desse primeiro nó. E a partir desse valor, criar um iterador que ia percorrendo a função. Já que eu não ia modificar a estrutura da lista, eu precisava apenas da referência do primeiro elemento. Mas agora, se eu precisar modificar a lista, será que isso ainda é verdade? O ponto é que, para modificar, para inserir elementos no meio ou no fim, tudo que eu preciso é o quê? É ter acesso a essas estruturas. Para inserir um elemento no fim, eu preciso ter apenas acesso a essa parte aqui do código. Então, se eu passar isso como o valor desse primeiro elemento para o meu iterador, eu consigo ir interagindo até chegar no valor que eu quero. Isso também é verdade se eu quiser inserir em qualquer posição que dependa de um iterador. Porém, se eu precisar modificar o primeiro elemento, como nessa situação, se eu tiver que inserir algum elemento que modifique o nó original, eu não posso simplesmente passar o valor dele como parâmetro. Eu preciso, de alguma forma, ter acesso a esse valor original. Eu vou colocar um exemplo para ver se isso fica um pouquinho mais claro. Vamos considerar a seguinte situação, que eu tenho uma lista que seja vazia. Então, eu tenho um nó que ele é vazio. E o que eu preciso fazer nesse nó, eu vou chamar esse nó de S, é inserir um novo elemento. Então, para isso, eu vou simplesmente fazer algo como criar um novo elemento, pôr o valor que eu desejo, apontá-lo para o nulo e atualizar o valor desse S para lá. Então, é isso que eu preciso fazer se eu for fazer apenas uma inserção em um elemento nulo. Mas se eu escrever, então, isso num código, imagina que eu tenho numa main. Lá na main eu tenho em algum lugar que eu defino isso. Então, eu defino o meu nó, que eu vou chamar de lista, e ele começa como um nulo. Então, se a gente desenhar, eu vou ter aqui meu apontador que eu chamo de lista, e ele está apontando para um nulo. Certo? Agora, o que eu quero fazer é criar uma função, que vai ser uma inserção, ou inserir, que vai receber a lista e o valor que eu quero inserir, que é um A. Então, imagina, ao criar essa função, dentro dessa função, vamos mudar a cor dela só para a gente... Então, vamos colocar assim. Então, dentro dessa função, uma vez que eu criei ela, na verdade, eu estou criando um novo parâmetro dentro dela, que eu posso chamar de qualquer nome, eu posso chamar um S, que vai receber o valor de lista, que é nulo, e ele vai receber também, como um char, o meu A.
Então, imagina que ele siga esse mesmo algoritmo. Ele cria um valor, coloca o A, isso aponta para o nulo. Mas, veja, eu não tenho acesso a esse espaço de memória. Ele não foi passado como referência, ele tem apenas esse valor. Eu conseguiria colocar esse S. Mas, uma vez que a função for finalizada, tudo isso vai embora e nada aconteceu com essa lista. Então, eu preciso necessariamente passar como uma referência a essa lista. Eu preciso que dentro da minha função eu tenha, na verdade, algo como um apontador que me dê acesso a essa lista e me permita fazer algo como de aqui. Apagar esses dois, apontar para cá, apontar para cá, e ao final da execução, isso vai embora e eu tenho essa lista incrementada. Então, eu preciso passar esse primeiro nó como referência quando eu for fazer ou uma inserção ou uma remoção. Alternativas a isso? Sim, alternativas. Eu posso, por exemplo, passar ele como, não como referência, passar como valor e retornar um apontador para o novo primeiro elemento. Eu posso, ou então isso é algo muito comum de ser feito, e nos exemplos que eu vou colocar no código de referência eu vou fazer assim, eu posso, na verdade, criar uma nova estrutura. Da mesma forma que eu criei o nó, eu posso vir e criar, eu faço typedef struct, eu chamo ela de lista, e dentro da lista eu coloco as informações pertinentes como referência para a minha lista ligada. Aqui, no caso, só preciso de um nó início, ou poderia ser algo como um nó próximo. Eu chamo de lista. Então, quando eu criar ou quando eu for passar alguma referência, eu sempre coloco, como eu posso fazer um inserir, e como referência eu coloco uma lista, um apontador. É assim que eu passo uma referência para uma estrutura que eu criei para representar essa lista. Mas aqui nesses exercícios eu vou utilizar essa forma, para a gente deixar um pouquinho mais simplificado, certo? Eu vou ter informação da lista, eu vou ter essa estrutura, esse apontador que aponta para a primeira posição da lista e eu tenho que passar uma referência a ele sempre que eu for trabalhar com algum tipo de inserção. Legal, né? Então, qual que vai ser a cara da minha função de inserção? Então, a minha função de inserção, ela vai ser um void inserir, e ela vai receber, então, um nó, duas estrelas, que eu vou chamar de S, e, bom, aí vai depender do tipo da função. Então, vamos tentar implementar a versão para qualquer posição. Então, a gente ainda vai receber, então, o meu int, a posição, e o char, e o elemento que eu quero modificar. Certo? Um pouquinho feio, mas tá bom. Então, é isso que a gente quer implementar. Então, vamos pensar um pouquinho no problema que a gente tem que lidar. Então, a inserção, ela basicamente tem alguns passos. Veja, eu sempre vou ter algum apontador que aponta para alguma outra posição, e eu vou ter que fazer alocar um novo espaço de memória. Então, eu sempre vou ter esse alocamento. Então, vai ter um alocar, um nó. O 2, atribuir o valor a ele. Então, eu vou ter atribuir o valor. 3, eu vou ter que atualizar a conexão do novo nó
para a lista. E 4, atualizar conexão da lista para um novo nó. Então, eu tenho essas 4 operações que eu sempre tenho que realizar quando eu faço uma inserção. Veja que interessante. Essas 4 operações, de fato, elas são constantes. Ela não tem nenhum ciclo, não tem nenhum link sobre como que eu faço essa implementação uma vez que eu conheço a posição aonde eu quero realizar essa operação. Então, eu conheço quem? Esse pequeno elemento aqui que aponta para um elemento e eu estou inserindo um novo nó entre esse lugar conhecido e um próximo lugar. Então, isso significa que o fator mais importante para eu fazer uma inserção, na verdade, é ter um apontador para o ponto inicial dessa inserção. Esse apontador, ele é construído na forma de um iterador. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, imagina que eu tenho uma sequência que em algum lugar aponta para uma lista e ela continua. Então, eu tenho um valor aqui, um x, um z, e que eu tenho, na verdade, um apontador, quer dizer, um iterador, que ele é um nó que eu chamo de iterador, que ele está apontando aqui para essa primeira posição. E o que eu quero fazer é inserir um novo elemento, então eu vou criar um novo bloco, que eu vou chamar aqui de... Não, Z já tem. Vai ser um Y, e eu basicamente quero inserir entre o Z, entre o X e o Z aqui. Eu quero inserir esse elemento. Então, como que a gente vai fazer esse código? Tendo esse iterador já apontando uma posição correta, é bem simples. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é construir, alocar esse primeiro elemento, certo? Que é o que eu chamei lá de alocar. A forma que eu aloco ele, eu preciso de um elemento temporário, então um nó, que eu vou chamar de temporário, que ele vai referenciar esse novo elemento. Então, eu posso fazer algo do tipo nó temporário igual a um nó apontador malloc size of nó. Então, com isso, eu crio esse pequeno nó. Então, isso eu vou chamar, esse primeiro passo é o meu 1. Vou fazer cada um de uma cor. O segundo, você já tem, né? O segundo passo, eu vou fazer aquela atribuição. Então, eu vou dizer para ele aí, coloque o valor que está faltando. Então, o 2, no meu segundo passo, mas lembrando, eu tenho ainda em algum canto esse valor, que é o que eu chamo de elemento, que é um char, que vai estar um y aqui, certo? Então, quando eu for fazer essa atribuição, eu já consigo fazer algo do tipo temp traço valor é igual ao elemento, que atribuiu o y. Aí, o terceiro passo, eu preciso fazer essa atribuição aqui, ó. Então, o que eu faço é que o temp traço próximo vai ser igual a quem? Que acesso que eu tenho aqui? Veja, eu tenho do iterador até essa posição, que é um ponteiro, e daqui eu tenho o campo próximo que aponta para o próximo lugar. Então, é basicamente o valor do iterador traço próximo. O iterador traço, ele aponta algum campo dentro aqui que está o x, e eu pego o valor do próximo. Por fim, eu preciso realizar a inserção desse elemento aqui, e que ele vai apagar essa próxima posição. Então, o quarto passo, ele vai ser, que eu posso fazer aqui, o it
próximo vai ser igual ao temp. Então, eu estou pegando o it, iterador, o campo próximo dele, eu preciso que ele aponte para esse novo nó. E quem está apontando esse novo nó, quem está guardando a informação para o fim dessa flechinha, é o campo temp, certo? Que vai ser assim, o quarto. Esqueci de... Legal, né? Mas veja, aqui tem uma ordem que as coisas devem acontecer. A alocação deve acontecer primeiro e a ordem fazer o segundo ou o terceiro e o quarto não faz diferença, mas a ordem do terceiro e quarto é importante. Veja, se eu fizesse o próximo, o quarto e o primeiro, se eu fizesse o IT próximo, que seria dessa posição, e fizesse esse campo primeiro, eu perderia a referência a essa parte da lista. Isso é um erro muito comum de acontecer. Vamos lá, deixa eu demonstrar isso novamente. Então, imagina aqui, ó, eu tinha... Aqui é como a gente estaria na condição, aqui, logo depois do 2. Agora, imagina se eu fizesse a linha 4 primeiro. A linha 4, ela vai me fazer isso, ó. Apontar para cá e vai apagar. Agora, veja, eu perdi qualquer referência que eu possa ter aqui, para esse resto da lista. Então, a ordem importa. Então, eu tenho que estar sempre preocupado. E se você está na dúvida, desenhe. É sempre um pouquinho mais fácil visualizar essas coisas quando a gente desenha o que está acontecendo. Legal, né? Então, um ponto importante, veja. O meu iterador, ele aponta para um dado elemento. Imagina que aqui fosse a posição 3 e aqui o 4. Ao final dessa execução, o 4 vai virar o 5 e aqui vira o novo 4. Isso é só uma referência implícita, ela não efetivamente existe. Mas veja, o novo elemento que eu inseri está na posição 4, mas o meu iterador ele teve que apontar para a posição 3. Isso significa o quê? Que para eu inserir um elemento, eu preciso ter a referência do elemento logo antes, o elemento anterior a ele, para conseguir rodar esse código aqui. Então, isso tem duas implicações muito importantes. A primeira diz em relação à inserção e à remoção. A primeira diz em relação à inserção numa posição no meio, arbitrária, ou no fim do vetor. No fim, basta eu apontar esse iterador para o último elemento e executar esses comandos que ele vai inserir o elemento na posição correta. É só pensar que na última posição, esse campo it próximo, ele na verdade era um nulo. E dá tudo certo. Para os outros campos, eu preciso percorrer até uma posição específica. Por exemplo, se eu quero inserir na posição 7, eu tenho que percorrer até a posição 6 e realizar esse campo. Mas nos dois casos, eu ainda preciso percorrer. Eu tenho o mesmo problema daquele algoritmo de acesso. Eu tenho o problema de que eu tenho um custo, um fator linear ali percorrendo. A gente já vai ver como isso fica no código. Uma outra implicação disso é com relação à inserção no primeiro elemento. Veja, eu preciso apontar para o elemento logo anterior àquele que eu quero inserir. Mas para o primeiro elemento não existe esse primeiro elemento. Veja, se aqui fosse, por exemplo, se eu quisesse realizar essa inserção, eu tenho alguém aqui como eu tenho o meu primeiro elemento aqui. Eu tenho um nó que aponta para cá. Isso aqui é o iterador na sua primeira posição. Então, tendo um iterador na sua primeira posição, ao tentar inserir, na verdade eu vou inserir na segunda posição, mas eu preciso inserir alguém aqui. Então, por isso que eu preciso, na verdade, ter algum tipo de iterador. Eu vou ter, então, um nó 2 estrelas que vai apontar para esse valor aqui. E o código vai ficar um pouquinho diferente.
mas muito parecido. A única diferença é que, veja, eu não tenho esse interador. Então, e esse campo, quem é o próximo, o que ele está fazendo? Eu estou atualizando quem que é o próximo elemento. Então, na verdade, aqui, em vez de it.próximo, eu vou chamar esse cara aqui de S. Ele, na verdade, vai ser o S, o dobro valor do S. Então, e aqui também eu vou ter, na verdade, é só o dobro valor do S, não. É só um valor do S. Ficou um pouco confuso, né? Vamos desenhar isso, então? Então, vamos lá. Então, vamos fazer agora a brincadeira quando a gente quer inserir no primeiro elemento. Então, o que eu tenho como primeiro elemento, eu tenho, imagina, no meu código, no main, eu tinha um nó estrela aqui, que eu chamo de lista. Então, esse aqui é o meu main. E eu vou passar como referência para a minha função. Então, imagina que esse meu main está passando para algum valor aqui, um A, que passa para um resto da lista aqui. Eu quero inserir aqui entre o A e o 0. E o que a função recebe, então ela vai ter um nó estrela estrela, que eu vou chamar de S, que aponta a essa posição. Então veja, o que eu preciso fazer nesse código? Primeiro passo, criar um temporário, que ele vai criar o primeiro elemento. Então é a mesma coisa. Eu vou ter um temp. Opa. Então, eu vou ter aqui um nó estrela temp igual ao malloc. Eu vou colocar o texto, mas aquele todo texto do malloc. Eu vou ter que o temp elemento vai ser igual. O dado vai ser igual ao elemento, então aqui seria como um x. Eu vou ter que o temp traço próximo, veja, eu preciso dessa flechinha aqui, ó. Quem que é essa flechinha? Essa flechinha é o asterisco S. Veja, o valor S é essa flechinha apontando para o nó. O asterisco é o valor do fim da flechinha, então o asterisco eu tenho que pegar essa flechinha, qual é o valor aqui, que é essa flechinha, que é a que aponta para o A. E por fim, eu tenho que modificar que o valor da onde eu estou apontando o S vai receber o temp. Então, ao fazer isso, então ao fim daquilo eu tinha feito esse passo, e agora eu posso apagar estes, e isso aqui vira essa parte. Por fim, finalizado a função, toda essa parte aqui, toda essa parte da função, ela termina aí. Isso aqui, como foi uma alocação dinâmica, ela continua e agora ela se incorpora lá naquele valor. O ponto interessante aqui é que a referência a essa primeira posição eu já tenho direto, não preciso percorrer nada, eu apenas preciso executar cada um desses passos. O que implica que a inserção na primeira posição ela é constante. Ela tem apenas um código um pouquinho diferente. Tem diferentes variações de como eu represento a lista que me permite aproveitar o mesmo código. Mas aí fica um desafio para vocês brincarem um pouquinho. Então vamos ver como é que fica esses dois códigos se eu fizer alguma para construir realmente esse código de inserção. Então o primeiro código que eu posso ter é o quê? Vamos fazer um void inserir no início. Eu vou receber como referência
grande, mas tá bom. Eu vou ter como referência um apontador duplo e eu vou ter também o elemento que eu quero inserir. Então, tudo que eu preciso fazer é Bom, eu posso fazer conferência se está tudo bem com a lista, mas a gente vai assumir que está tudo certo. Mas eu só preciso fazer aqueles 4 códigos que eu coloquei aqui em cima. Eu tenho que colocar a alocação, então eu posso fazer um nó temporário, que vai ser igual a um nó malloc size of nó. Então, primeiro uma alocação, depois eu faço as atribuições, então o nó do dado vai ser igual ao elemento, e eu vou ter que o próximo desse temporário, ele vai ser igual ao apontador do primeiro elemento, e o apontador novo do primeiro elemento vai ser igual ao temporário. E assim eu termino essa função, que ela é O de 1 para qualquer condição. Tranquilo, né? Então eu tenho a atribuição, eu tenho o preenchimento do valor, eu tenho o preenchimento do apontador desse primeiro elemento, quer dizer, apontando para o resto da sequência, eu tenho a atualização do link que aponta ao primeiro elemento. Interessante, né? Então agora vamos para o resto. Então agora o que a gente quer fazer então é uma void inserir. Vamos inserir no fim. Que eu vou receber quem? Eu vou receber um apontador duplo do primeiro, do S e o elemento. Isso é um ponto. Pô, se eu tenho que inserir lá no fim, eu preciso efetivamente ter um apontador ao primeiro elemento? Veja, se eu tiver que inserir no fim de uma sequência que é vazia, eu estou, na verdade, inserindo no início. Então, eu tenho essa primeira condição. Então, algo que eu posso fazer é algo assim, ó. Se o valor do S for nulo, quer dizer, se a minha função está vazia, se eu recebi um apontador para um apontador que é vazio, e essa é a minha referência, então eu tenho uma lista vazia, então inserir no último é efetivamente inserir no primeiro elemento. Só para ficar mais bonitinho, eu posso, em vez disso, simplesmente fazer if not e o apontador do S. Então, o que eu faço é como inserir no início, eu passo S como referência. Se não, eu continuo. Isso é só para... A gente pode copiar o meu código, é só para ficar mais curto. Se não, eu preciso criar o meu iterador. Então, eu vou ter um nó estrela, o meu iterador, que começa com a primeira posição, apontando ao primeiro elemento. E ele tem que percorrer a função até o último. Então, eu posso fazer, enquanto o it-prox é diferente de nulo, quer dizer, enquanto a posição que o iterador está apontando, então eu posso ter algo do tipo assim, ó. Se o meu iterador está apontando para algum elemento que ainda existe alguém em frente, então eu sigo para frente. Mas, se chegar aqui e ele está apontando para o vazio, seu último elemento, se o meu iterador aponta para ele e ele está apontando para o fim, quer dizer que eu cheguei no final. Então, essa é a importância dessa condição. Diferente de null, simplesmente eu posso deixar ele assim. Enquanto o it-prox, eu faço que eu atualizo que o iterador vai para a próxima posição. E aqui é interessante, como eu já
eu sei que o apontador S existe, então eu posso olhar se ele tem uma condição próxima. Então, eu não vou ter um erro de segmentação aqui, uma falha de segmentação. Então, ele vai fazer toda essa parte. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele um pouquinho para cima. Vou pôr ele aqui na frente, só para eu ter mais espaço aqui. Feito isso, então, agora eu tenho o ponteiro na posição adequada. Então, tudo que eu preciso fazer agora é aqueles passos. Eu coloco um temporário igual a um nó, estrela, malloc, size of nó. Eu coloco que o temporário do dado vai ser igual a elemento. Eu coloco que o temporário do próximo vai ser igual ao it traço prox, que no caso é um nulo, já que eu estou inserindo no fim, então eu posso simplesmente colocar como null. E eu posso, por fim, colocar que o it traço próximo é igual ao temp. E assim ele termina a função. Veja, tudo isso é O de 1 menos essa função, que é uma parte O de n. Ela tem que percorrer todo o vetor e isso torna esse algoritmo linear. Como exercício, você pode alterar isso para, por exemplo, inserir numa posição arbitrária. Basicamente, o que eu teria que fazer é, em vez desse while, ele ser um for, mas com a ideia de que se eu tivesse que inserir na posição pós, o it tem que parar na posição pós menos 1. E da mesma forma, se fosse a inserção na posição 0, eu teria que entrar aqui nessa parte do vetor. Então, tem pequenas alteraçõezinhas que tem que ser feitas. E também, em vez de apontar por null, ele teria que apontar para o it traço prox. Certo? Mas isso já me traz que essas duas funções têm complexidade linear, pela questão de percorrer o vetor, não pela questão de realizar a inserção. Legal? Então vamos falar agora sobre a remoção. A remoção ela também é bastante interessante. Ela, na verdade, ela segue exatamente o mesmo padrão que a gente viu da inserção. Se eu tiver um apontador para o elemento que eu vou realizar a remoção, então o processo é constante. O problema é posicionar o elemento na posição correta. Mas veja uma coisa, imagina que eu tenho aqui, ó, então eu tenho um primeiro elemento que aponta para um outro, que aponta para o outro, e assim por diante. E eu tenho o A, eu tenho o X e eu tenho o B. Eu quero remover esse X. Veja, se eu tiver, o que eu vou ter que fazer? Para remover esse X, basicamente eu preciso fazer isso aqui e eliminar o X. É basicamente isso que eu preciso fazer. Só que veja que eu preciso alterar esse elemento. Mas eu não tenho nenhum acesso a ele se eu tiver apenas um apontador apontando para esse elemento. Isso significa que para eu remover um elemento, eu preciso da referência do elemento logo anterior a ele, e não do elemento em si. Que é mais ou menos a ideia da inserção lá também. Então, para remover esse elemento, eu preciso de um iterador que aponte para o elemento logo anterior. Se eu tenho isso, é razoavelmente simples de ser feito. Eu só tenho um ponto. Se eu simplesmente chegasse aqui e fizesse it-prox é igual a it-prox-prox, que seria o que eu faria, isso ele entraria aqui, ó, veja, it-prox é esse e o traço prox é esse, certo? O único problema de eu fazer isso é que, ao fazer isso, eu perco a referência desse x. Eu não tenho como deletar ela. Eu não tenho como liberar esse espaço. Por outro lado, se eu simplesmente chegasse aqui e fizesse um free
it-prox, eu perdi a referência ao resto da sequência. Isso significa que eu preciso de um vetor temporário. Eu preciso de algum temporário que me indique esse valor. Então, o que eu posso fazer é algo do tipo assim, ó. Eu posso fazer um nó, um temporário, que é igual a it-prox. Então, ao fazer isso, eu criei aqui o meu temporário, que é um apontador. Aí eu posso fazer aquilo. Eu posso fazer que o it-prox é igual ao it-prox, certo? Então, ele vai pegar o it-prox, que é essa posição, ele vai pegar o traço-prox, ele vai apontar para essa posição. Então, eu perdendo essa referência, mas agora eu tenho no temp. E eu só preciso daí fazer o free do temp, que vai me liberar esse x aqui. E vai ficar tudo perfeito. Acabou a função, tudo apaga. Tranquilo, né? Complexidade disso são 3 passos. Olha, então basta eu ter a referência na primeira posição. Tá, mas aí eu tenho o mesmo problema, mas eu preciso de um apontador à posição logo anterior. Então, se eu tenho que remover o último elemento, eu tenho que remover o penúltimo elemento. Como que eu identifico o penúltimo elemento? Quando eu tenho isso aqui, como eu tenho o próximo do próximo, certo? Ou quando o próximo do próximo aponta para o 0. Mas e se eu tiver que remover, então, o primeiro elemento? Vamos lá, o primeiro elemento, então, é aquela brincadeira lá, a mesma brincadeira que fiz aqui, gente. Então, o primeiro elemento, lembra, eu tenho o S apontando para um elemento qualquer, que aponta para o outro. Eu quero tirar esse A aqui. E assim por diante. Então, a referência que eu tenho, lembra, era um apontador de apontador que aponta para esse primeiro cara, que eu chamei de S. Eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa. Eu criar um apontador, que é o temp, que ele vai apontar para o A. Aí eu faço, então eu vou ter algo assim, né? No apontador temp é igual ao valor do S. Ó, S seria essa flecha, o asterisco flecha é esse aqui, que é exatamente onde eu coloco o temp. Aí o que eu faço é o asterisco S vai ser igual ao... Na verdade, eu podia fazer o temp, mas eu vou fazer só para... Ao asterisco S traço prox. Então, asterisco S aqui, valor aqui, próximo aponta para lá. Então, esse valor aponta para cá. Aí, por fim, eu preciso só liberar aquele espaço e eu dou um free no temp. Opa, fiz besteira. Free no temp. Terminou a execução, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, e esse nosso amigo vira amarelinho. Legal, né? Então, essa é a nossa função de remoção do primeiro elemento. Tudo odd 1 aqui. Então, como é que fica a nossa escrita? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma void remoção, que eu vou receber um nó, 2 estrelas S, e só. Remoção no início. Qual é a condição que eu não posso remover? Quando o primeiro elemento não existe. Então, se o primeiro S não existe, ele é igual a nulo, então esse é um not. Então, eu dou um return. Eu preciso que ele exista. Esse controle é só para garantir que eu não vou ter uma falha de segmentação, que eu vou precisar acessar o próximo. De resto, eu só preciso fazer aquilo que eu fiz ali, em cima. Então, eu vou ter um nó temporário, que vai ser igual a um nó... Opa! Um nó temporário, que ele vai receber o valor de S. Eu vou ter o valor de S sendo atualizado como o valor de S como próximo. E depois eu dando um free no temp.
Bastante simples, né? O de 1. Agora, para eu fazer, então, a inserção em outras posições, vamos fazer no fim. Aí vocês fazem em qualquer posição, se vocês quiserem como exercício. Então, se eu tiver que fazer uma remoção no fim, eu vou receber um nó asterisco S. E eu tenho ainda aquela também condição de que se eu tiver que remover de um só elemento, aí eu tenho que remover o primeiro. Então, a remoção no fim de uma sequência que só tem um elemento realmente é igual remover no início. Aí eu vou ter essas condições. Então, se o S não existe, quer dizer, é nenhum elemento, eu dou um return. Se o primeiro elemento ele aponta para um nulo, quer dizer, só tem um elemento, ó, aqui é o primeiro elemento, ele está o próximo à posição dele, eu coloquei um not aqui, que está me indicando que é igual, é equivalente a dizer que ele é igual a nulo. Então, o que eu vou ter é uma remoção no início do S. Caso contrário, aí não, aí eu tenho que percorrer ele. Mas olha que graça, eu sei que existe o S, eu sei que existe o S próximo. Isso é importante para o nosso algoritmo. Então, o que eu vou fazer é um nó. O nosso iterador, que ele começa no S, começa na primeira posição. E ele vai andar até a penúltima posição. Eu sei que ele está na penúltima posição quando o próximo do próximo é nulo. Então, ele vai colocar, enquanto o próximo do iterador e o próximo desse for diferente de nulo, ele continua fazendo it igual a it traço próximo. Então, como é que isso eu vejo? Isso aqui vai ser uma situação em que eu vou ter algo assim, ó. Aqui o iterador está apontando para cá, esse aqui é o próximo, e esse aqui é o próximo do próximo. Ele está apontando para o nulo. Então, chegado aqui, eu só preciso rodar aquele código lá, que eu vou ter um nó, um temporário, que ele vai receber o it traço próximo, aí eu faço que o it traço próximo é igual ao it traço próximo traço próximo, e por fim eu só faço um free do temp. E sou feliz. Complexidade desse nosso amigo, aqui eu tenho um fator O de n, que ele é linear. Então, a inserção no fim ela vai ser linear. Como modificar esse código para que ele seja inserir numa posição arbitrária? É só você tem que parar na posição pós menos 1, certo? Então, se eu quiser remover o primeiro elemento, ele entra aqui também. E aqui eu teria que fazer um for até pós menos 1. E o resto ele fica exatamente igual. Legal, né? Então, com isso, pessoal, o que a gente chegou? Então, a gente pode desenhar aquele nosso outro quadro que a gente fez para alocação para o nosso vetor. Que é o quê? Eu estou fazendo a minha sequência, mas agora eu estou fazendo a estrutura de dados lista ligada. Eu vou ter a inserção, a remoção e o acesso no início, no fim e numa posição arbitrária. Então, a inserção, a gente viu que a inserção no início, ela é constante. Porque eu não preciso percorrer, eu já tenho essa posição inicial, eu só faço 3 códigos ali. Mas a inserção no fim é linear e numa posição arbitrária ela também é linear, porque eu preciso percorrer o meu iterador até a posição especificada. A remoção é igual, ela é constante no início
porque eu não preciso percorrer uma iterador e ela é linear na posição inicial arbitrária, porque eu tenho que percorrer a lista com o meu iterador. E o acesso é a mesma coisa, ela é constante no início, porque eu tenho acesso direto, mas se eu tiver que percorrer, ela é linear. Então, se a gente pensar agora com relação à pilha eu preciso que eu tenha a inserção e remoção na mesma posição, na mesma extremidade, de uma maneira constante. Então, eu consigo implementar uma pilha inserindo e removendo e acessando no início da lista ligada. Mas será que eu consigo a minha fila? Já a fila eu preciso de duas extremidades. Então, na fila, se eu for aqui, ó, eu posso ou eu teria que ter a inserção no fim e a remoção no início, ou eu teria que fazer o contrário. Nos dois casos, eu tenho nessa implementação que percorrer a lista de maneira que eu tenho que usar ou a inserção ou a remoção no fim, que é linear. Então, eu não consigo, com essa implementação de lista ligada, implementar uma fila de maneira eficiente. Então, a gente tem que pensar como que eu consigo modificar aqui esses valores aqui do fim de maneira a torná-los, pelo menos algum deles, constante. Ou pelo menos achar alguma oportunidade. Então, o que a gente vai discutir no próximo vídeo é uma modificação que eu consigo fazer na lista ligada que me permite realizar a inserção no fim de maneira constante e acesso ao último elemento de maneira constante. E ainda uma segunda alteração que me permite realizar tanto a inserção quanto a remoção e o acesso no fim de maneira constante. Estas são as que a gente chama de lista duplamente ligada, ou uma lista em que eu tenho referência à última posição, que alguns chamam de lista com cabeça, lista com cabeçalho, ou tem vários nomes na literatura. Então, até o próximo vídeo.